Boa tarde a todos, bem-vindos ao bate-papo e ao lançamento do catálogo da exposição Transmutação, Alquimia e Resistência, da Marcela Cantuária, com curadoria do Aldonis Nino e da Andressa Rocha. Antes da gente começar, a gente vai passar um vídeo do Aldonis, que infelizmente eles não pôde estar presente com a gente aqui hoje. E logo depois a gente começa a conversa com a Andressa e com a Marcela. Obrigado pela presença. Olá, eu sou Aldonis Nino, sou um dos curadores da exposição Transmutação, Alquimia e Resistência, e diante da impossibilidade de estar fisicamente hoje no lançamento desse catálogo, eu resolvi responder algumas questões, desdobrando mais alguns aspectos desse projeto. Então, a primeira pergunta que me enviaram foi sobre a ideia de como surgiu, a ideia dessa exposição. Então, eu junto com a outra curadora, Andressa Rocha, e com a artista, Marcela Cantuária, pensamos na oportunidade de reunir um conjunto de trabalhos que traziam em si alguns elementos muito presentes na investigação da Marcela, alguns elementos que a gente poderia identificar tanto em suas produções mais antigas como nas obras mais atuais, que é essa relação com a alquimia, com a magia e também com possibilidades de resistência dentro do espaço da arte, trazendo algumas discursividades e algumas histórias que geralmente não estão refletidas dentro do contexto da produção artística. E pensar que a produção artística, e principalmente a pintura, está muito relacionada com aspectos históricos, com a memória. Então foi a partir desse eixo condutor, eu fui selecionando as obras presentes junto com a Andressa Rocha, que também é uma historiadora da arte que acompanha a produção da Marcela já há um bom tempo. Então, e trabalham juntas, Então, também outra pergunta que eu recebi foi a respeito de como se deu a seleção desses trabalhos, para a exposição. Então, a Marcela, alguns anos atrás, teve uma exposição individual muito importante dentro do seu percurso, que foi uma exposição Suturar e Libertar, no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. Então, pensando que essa exposição aconteceu no Rio de Janeiro, também teve uma publicação de um livro, como que está sendo lançado hoje, ainda reunindo alguns textos de um seminário que fez parte da programação dessa exposição. Então, o primeiro ponto de decisão foi evitar trazer obras que estiveram presentes nessa exposição, no Rio de Janeiro, já que a Marcela tem uma produção tão ampla e havia muitas obras que ainda não tinham sido apresentadas no Rio de Janeiro. Então, a nossa seleção, pensamos não em questões cronológicas, não foi exatamente uma coisa de data, porque temos trabalhos mais antigos e trabalhos inéditos nessa exposição, mas principalmente a ideia era apresentar ao Rio de Janeiro alguns trabalhos que o público carioca ainda não tinha tido oportunidade de acesso. E dentro dessa restrição que falamos, como toda regra, tem uma exceção, Então, teve uma obra que estava na exposição do HO, na verdade duas, que é a Filhas do Vulcão e a obra da Marielle, porque são obras que a gente considerou que valia a pena trazê-la de volta, pela relação que esses trabalhos têm com o nosso momento atual. Então, essas duas obras, eu não vou me estender muito aqui no vídeo, até mesmo no bate-papo com a Andressa e com a Marcela, elas podem falar um pouco mais, mas basicamente foi esse um pouco do caminho que a gente foi trilhando, nessa seleção, claro, se adaptando às possibilidades expográficas, que a Galeria do Paço Imperial nos permitia. Então, sobre uma questão também que chegou até mim, sobre destacar algum trabalho mais importante da mostra, sempre que eu penso numa exposição, seja numa individual ou numa coletiva, mas eu sempre tento não criar uma escala de valor para esses trabalhos. Mas, querendo ou não, alguns trabalhos acabam assumindo um protagonismo quando a gente tem uma relação com a exposição. Então, acho que de uma maneira bem clara, até pela própria disposição do trabalho, mas quando a gente chega na exposição, a primeira obra que já, entre as primeiras obras que nos encontram, está o Salão de Mulheres. E essa obra é acompanhada de um glossário que também foi desenvolvido conjuntamente entre eu e a Andressa. E nesta obra em questão, além das suas dimensões,
além de vários detalhes autobiográficos que podem estar refletidos nessa obra. Eu acho que a importância dela, e talvez eu destaque ela entre outras para esse momento, né, que eu tô aqui fazendo uma seleção para conversar com vocês, mas eu acho que é um exercício muito importante esse que a Marcela faz, exatamente dando um novo olhar para a história, mas trazendo imagens que a história não comporta, né? Então, se a gente busca dentro da história da pintura, conseguimos encontrar um montão de pinturas associadas às coleções reais, aos gabinetes de curiosidade, a esse modo, né, de colecionar e de apresentar a produção artística em séculos passados, mas por questões múltiplas, né, que a gente pode pensar sobre a situação, né, e a possibilidade de criação das mulheres dentro das sociedades, da história recente, a gente pode pensar como esse tipo de imagem, pensar um salão, mas que por sua vez um salão composto por obras de mulheres latino-americanas, em certa medida isso nos atenta para que a gente preste atenção, né? Como as imagens não são neutras e as imagens elas estão refletindo um certo contexto e que muitos deles, né? Como nesse caso central, a questão do posicionamento da mulher dentro da historiografia da arte é algo que a Marcela, no presente, ela pode criar obras que em certa medida se relacionam com esse próprio processo de escrita da história da arte, né? Então também é uma obra que nos faz questionar, né? Exatamente os processos que levaram a produção artística entre homens e mulheres terem espaços distintos dentro da tradição da imagem e da história que nos acompanha, né? Que é um movimento que cada vez mais a gente está sendo testemunha de determinados processos de mudança, mas essa obra em si, eu acho que ela já traz essa questão que é algo bem central e que é uma questão política muito forte, né? E a Marcela se localiza dentro do seu território e a partir de então ela nos apresenta nessa obra. Então, por isso que a gente pensou em colocar ela logo nesse espaço central, porque depois a gente vai para algumas questões muito vinculadas a narrativas, história, resistência, a guerrilheiras, mas por sua vez começar a exposição, né, a partir de um questionamento sobre a posição das mulheres dentro da historiografia da arte, também eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar a exposição, né? E sobre uma última pergunta aqui, para não me alargar muito, mas sobre a importância dessa exposição dentro da trajetória da artista, eu acho, né, que a importância das exposições dentro da trajetória dos artistas, dentro da trajetória de alguns contextos muito específicos, não é uma questão imediata, né? Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai conseguir compreender a importância dessa exposição da Marcela, que a gente está lançando um catálogo hoje, junto a tantas outras exposições dela, né? Que hoje a gente já consegue olhar retrospectivamente e perceber a importância que essa exposição no Paço Imperial, por exemplo, teve dentro da trajetória dela. A gente, né, consegue analisar alguns processos mais adiante, mas eu tenho certeza que uma importância é destacada, né, para esse projeto, sendo uma das principais exposições realizadas pela Marcela, não somente na sua cidade, né, mas pensar nos últimos projetos que ela realizou, tanto a exposição no Pérez Museum em Miami, a exposição em Sofar, em Lisboa, que foram exposições, né, com exposições grandes e que a gente já consegue perceber, né, a importância dessas exposições dentro da apresentação da Marcela de um panorama internacional, mas pensar uma exposição, né, nessas dimensões na cidade do Rio de Janeiro, certamente a exposição tem um caráter de importância, né, muito grande, porque a Marcela poder compartilhar, né, a pesquisa dela com a cidade dela, o lugar que ela se formou, o lugar onde ela vive, onde ela pinta, onde essas obras são realizadas. Então, eu convido, né, todo mundo, eu acho que está aqui presente hoje, que está com o catálogo, a repensar, né? Então, no futuro, quando a gente visitar outras exposições da Marcela, esperamos que essa exposição, né, tenha uma importância e seja um ponto forte de memória e de conexão com a obra dela. Então, deixa eu parar de falar por aqui, né? Até porque como eu não estou presente, sei que o vídeo
um pouco mais chato, né, para a gente estar parado olhando, não dá para ter essa troca como logo terá no bate-papo e na conversa, mas tenho certeza que vai ser uma tarde ótima e de algum modo eu estou presente com vocês, não só pela exposição, pela escrita, mas também pelas amizades, né, e tanta gente querida que vai estar nesse dia que eu também gostaria de estar. Mas agradeço a equipe que tornou esse projeto possível, né? Tantas pessoas que trabalharam na materialização dessa ideia. Agradeço também ao público que nos prestigiou e que pôde estar imaginando, né, um mundo a partir de outras bases nesses últimos meses com a gente dentro desse projeto expositivo. Então, convido todos para que a gente continue, né, como essa comunidade conectada, acompanhando os desdobramentos. E é isso. Beijos. Boa tarde, gente. Muito feliz em ver vocês aqui. Pessoal que eu não vejo há muito tempo, gente que veio de longe. Eu agradeço muito a dedicação, o tempo de vocês para estarem compartilhando esse momento comigo, que é um momento muito especial, tanto de encerramento da exposição, é tudo isso que o Aldonis falou, é muito importante para mim, quanto do lançamento do catálogo. Isso que vocês estão vendo é um milagre, assim, porque é muito difícil fazer publicação no Brasil, é tudo muito caro, aí, enfim, todo um rolê. Mas tudo que a gente faz no artista, a gente faz com muita vontade, muito desejo, então ele aconteceu. Bom, a gente está aqui reunido em torno disso e agradecendo agradecer a Andressa, agradecer ao Rodrigo, agradecer o pessoal do Educativo, ao Lucas, que está ali fora vendendo o livro. Esse menino foi muito especial. Fez várias visitas, enfim, agradecer o Educativo como um todo. É injusto, né, ficar listando agradecimento, porque sempre vai faltar alguém. E agora, Andressa, o que eu faço? Gentil Carioca, pelo amor de Deus. Minha galeria, Gentil Carioca, os colecionadores que emprestaram obra. Foi toda uma força-tarefa. O Paço Imperial por receber a gente, o Rodrigo por botar no edital e vencer. Bom, eu estou aqui ao lado da Andressa, que é a pessoa que trabalha comigo já há 5 anos, linda e maravilhosa, historiadora mestra da arte, e ela segurou toda essa ideia comigo de fazer a exposição, porque o Aldonis, que foi a pessoa que propôs o projeto, ele mora na Espanha, ele não pôde estar presente em nenhum momento, por questões, né, óbvias, né? Bom, e a Andressa fez o papel de 2 aqui, 3, 4 e 5. Então, é isso, vou passar um pouco a palavra para você, para a gente começar o bate-papo, né? Bora? Pena que não... A Léo, né? Não só, né? Som. Boa tarde, gente. Meu nome é Andressa Rocha. Eu assino a curadoria ao lado do Aldonis Nino. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui hoje. É uma grande alegria, assim, compartilhar, falar um pouco sobre essa publicação, falar sobre a exposição. Assim, foi uma exposição pensada com muito carinho, apesar da distância, né, do Aldonis não estar aqui presente conosco. Nós fizemos diversas reuniões para que tudo fosse alinhado e todas as pessoas ficassem felizes. Eu espero que vocês tenham ficado felizes também com a exposição. É a segunda exposição institucional da Marcela aqui no Rio. Ela fez a Suturar Libertar no Hélio Oiticica em 2019, como o Aldonis comentou. E o nosso ponto de partida para essa exposição foi pensar na continuidade da pesquisa e pensar o percurso que a Marcela está construindo, né? A gente trouxe um trabalho específico, que é a Ceifadora, é uma obra de 2017, que a Marcela produziu quando ainda estava na graduação, na formatura da graduação em pintura, na Escola de Belas Artes da UFRJ. A UFRJ, que é esse lugar que formou quase todos nós aqui da equipe. A Marcela fez pintura na UFRJ, eu e a Aldonis fizemos História da Arte na UFRJ. Então, a educação e esse caráter pedagógico da arte é uma questão muito cara a todos nós. E foi um dos principais motivos de tanto esforço para que essa publicação acontecesse, tanto no formato em e-book, que facilita o acesso para as pessoas em diversos lugares, quanto a publicação impressa. E o nosso ponto de partida para pensar essa exposição
foi, como a Aldonis comentou, trazer obras que não estiveram presentes em Suturar, mas que, de certo modo, abordassem os principais eixos que estruturam a pesquisa da Marcela. Quando a gente pensa na obra da Marcela Cantuária, eu acho que a gente consegue identificar 3 questões principais, que são a luta de classes, a história das mulheres, a questão do protagonismo político feminino, sobretudo, e a história da pintura. A Marcela é uma artista que se debruça muito sobre tudo que já foi produzido, como ela pode contribuir em discussões que são tão urgentes e, muitas vezes, em narrativas que são obliteradas pela história, como ela pode contribuir com a criação de imagens, com essa construção de imaginário. E foi por esse motivo que nós trouxemos 2 pinturas que estavam em Suturar, 2 obras, que são Filhas do Vulcão, a Mama Dolores e a Mama Coaquango. Elas foram líderes políticas que atuaram na defesa do ensino da língua quechua, então eram protagonistas políticas vinculadas à educação, que é um grande mote da Marcela e um grande mote presente na exposição. E a Marielle, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que foi um consenso geral que a Marielle ela tinha que estar na abertura da 2ª sala de exposição. E as outras obras, nós privilegiamos obras que não foram expostas anteriormente aqui. Nós temos obras que a Marcela produziu para a Bienal das Amazônias, obras que já foram expostas no exterior, como As Amantes, e é a primeira exposição da obra aqui no Brasil e aqui no Rio. Nós fizemos esse recorte pensando como a gente pode trazer obras que tratam sobre esses cernes da pesquisa da Marcela, mas que, de certo modo, evidenciam o percurso que ela tem caminhado, que ela tem trilhado. A gente consegue observar que a pintura da Marcela, que ficava sempre no plano, na tela, ela vem caminhando cada vez mais para o espaço, com os biombos. Em outras obras também a gente tem instalações e cerâmicas. E acho que foi um pouco disso. A Marcela pode comentar um pouco mais, acho que senão eu vou embora. Mas também fica aberto, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta a qualquer momento. Mas acho que o principal cerne da exposição foi trazer matéria livre, assim. Se a gente tivesse que resumir, a exposição ela se trata de matéria livre, que é uma pesquisa que a Marcela desenvolve desde 2017. Como eu pontuei, a gente tem essa obra Ceifadora, que foi produzida anteriormente, e a gente vê como ela já tinha essa preocupação com o protagonismo político feminino, mas a Ceifadora, como o próprio título aborda, ela não tem um nome. Então, como a Marcela ela percebeu a importância de trazer o nome, trazer a história dessas mulheres, trazer a biografia delas, é por isso que as obras de matéria livre no catálogo são acompanhadas por um verbete que aborda a história de cada uma, a prática de luta, a atuação, e como elas são relevantes, né? Muitas dessas mulheres históricas que a gente não conhece, ou a gente não conheceria se não tivesse essa obra da Marcela abordando a história delas. Legal. Eu acho que eu queria comentar um pouco sobre a ideia da exposição, né? Continuar nessa linha de pensamento sobre o conjunto de obras que foi escolhido e como é visível esse meu desejo realmente de testar e de me desafiar em outros suportes e materialidades. Assim. Então, é a primeira vez que eu exponho, de fato, uma cerâmica, uma obra feita em cerâmica e outra em miçanga, resina, que é a Gestar um Novo Mundo. E eu acho que tem trabalhos também, se a gente pensar a matéria livre realmente como a coluna vertebral do trabalho, né, que é o que me inspira, o que me dá vontade de pintar e produzir. Mas eu sinto que essa obra, essa cerâmica, ela fala muito sobre uma ideia. A pintura também me interessa nessa formulação de imaginário, assim, né? Claro que a gente vai ter muitas componentes, muitas personagens que foram rasuradas, que são extremamente importantes. Mas eu entendo também, às vezes, a própria provocação imaginária, assim, né? De você olhar, não reconhecer, e de fato não tem um nome, mas o que aquele corpo se propõe, né?
uma mulher, né, toda vermelha, mergulhada, prestes a parir, com um sol negro atrás. Eu entendo que o uso dos símbolos dentro da minha pintura é fundamental, porque eu sinto que, através dos símbolos, a gente consegue alcançar umas camadas mais profundas e sutis, assim, né? A gente consegue entrar mais na ideia. E também por sentir que a gente não tem um aprendizado por meio dos símbolos, né? Tipo, não é parte da educação em momento nenhum. E eu, desde muito nova, assim, eu me interessei pelo tarô. Então, desde bem, assim, criança, adolescente. Então, quando eu vou para a pintura, eu já vou todo com o imaginário, pensando nos elementos e pensando no que significa cada cor. E foi todo um processo, assim, né, de me identificar e me reconhecer dentro da pintura, como pegar um olhar que é místico, assim, que eu fui me naturalizando, assim, e também politizar ele pelas demandas e pelas urgências, né, que a gente entende que são necessárias. Então, isso é uma construção de um olhar que eu tenho colocado, assim, né, no meu trabalho. E, como eu comentei, assim, eu sempre me busco também me desafiar e tentar outros suportes, porque a pintura é muito gostoso e às vezes é cômodo, apesar de me provocar também, né? Mas eu entendo que é um momento realmente de expansão, assim. Que é mais a pintura como uma ferramenta pedagógica, né? Então isso não era nenhuma novidade, a pintura sempre serviu a isso. E eu acho que daí que vem meu desejo também de, às vezes, até escrever na tela, ou se eu não escrever na tela, eu vou elaborar um glossário, alguma coisa que realmente aproxime mais o público de uma forma que seja generosa, porque, assim, a pesquisa que eu faço é uma pesquisa que ela é até um lugar comum hoje em dia, né? Tipo, e é muito importante que seja comum. Então, às vezes a pesquisa ela parece até é um caminho que a gente está trilhando coletivamente, né? Buscar essas narrativas e não é algo dado. Então, assim, quando eu tenho vontade de elaborar um glossário ou de botar o título sendo o nome de uma dessas mulheres que eu admiro, que me inspiraram, né? Com seu legado e tudo mais, isso se dá porque é uma vontade de compartilhar algo que para mim também é muito fresco. Então, eu acho que é por isso que as obras levam o título dessas mulheres e tal, então é uma ideia de reforçar mesmo. E, bom, é isso, assim, eu acho que meu trabalho é muito difícil dissociar ele da história da arte, né? Eu estudei pintura na Escola de Belas Artes, então tem muito disso, e eu, além de tudo, eu sou apaixonada por pintura, então eu vou estar sempre olhando e reimaginando, né? Pensar outras possibilidades a partir do que já é dado, assim, né, de arquétipo feminino dentro da pintura. Eu acho que a pintura das Arpês, se a gente for falar de arquétipo, lembra muito a Ofélia, porque é uma mulher que está lá boiando, morta. Só que é muito além disso, assim. Eu trouxe essa imagem para a gente pensar outros pontos de reflexão sobre a história das Arpês, que foi uma alta sacerdotisa inca. Foi uma mulher visionária, assim, uma oraculista, que ela consegue ver através das águas que um grande mal ia assolar o território dela. E que era incontornável, e daí ela elabora uma estratégia, passa para o povoado dela, que é como é que é? A colheita, quando você arrecada os grãos. Que ela para de arrecadar os grãos e os alimentos do território dela, e daí come tudo, porque a ideia era, eles vão invadir e eles vão padecer de fome, não tem outro jeito. E, de fato, é uma estratégia que funciona em partes, assim, de fato, o território peruano foi ocupado, né, pelos espanhóis, foi invadido, mas eu achei a história dela muito especial, assim, é um pensamento feminino, assim, de pensar através da nutrição, né, do que cria, do que nutre. E Clara Anastácia, inclusive, escreveu um texto belíssimo, ela acompanhou toda essa pintura, né, desde o início, cozinhou pra caramba lá no ateliê, lá em casa, foi maravilhoso. E tem um texto dela também no catálogo. Mas pensar essa figura dessa mulher na água, não porque ela se sacrificou por um homem, que ela era apaixonada, desviando esse ideal romântico, assim,
e sim por uma resistência, uma forma de resistência, né? Entender também que ela era água, né? É o elemento dela, então a pintura ela passa toda meio que embaixo d'água. E também tem nesse quadro esse desejo de tentar, de testar outras materialidades, né? Ele tem bordado também. Fiquei com a mão toda furada depois na entrega, né? É uma pintura de 3 metros, com bordado. Exagerei. A gente quer falar além da pintura, né? E tentar outras coisas. E, bom, o que mais? A gente... Acho que você pode comentar rapidinho que você se coloca nas obras. Ah, tá. A Andressa aqui me brifando aqui no meu ponto. Eu acho que para além de uma representação histórica também, né, de olhar para a história com esse recorte, tem um desejo meu de me colocar também nessas pinturas, né, de me usar como modelo, porque às vezes é isso, não, eu quero pensar numa ideia, assim, numa imagem que seja libertadora, e isso vem através do meu corpo, ou peço para a Verena, minha namorada, posar também. A gente faz várias cenas assim, né? Tipo, pensa a roupa, pensa a composição, a partir disso, até pensar no baralho do tarô, né, tradicional, como que faltam elementos ali que eu sinto familiaridade, né? Como a própria Safo que você produziu para essa exposição tem a Verena como referência, né? Acho que você pode comentar um pouquinho sobre essa obra. Sim, a pintura da Safo, ela abre a exposição, né? Entender como também a origem, né, uma das poucas vozes que sobreviveram da antiguidade grega. A Safo foi uma das únicas mulheres, e eu fiquei muito impressionada. Eu consegui um livro dela de poesias, aí eu fiquei impressionada com ela, aí eu pedi para a Verena posar para mim, e a gente fez toda uma cena, trazendo elementos também do contemporâneo. Então, a Verena segura o livro da Natália Borges Polesso, Amora, que ganhou o Prêmio Jabuti. É um livro lindo de contos lésbicos, que ela me deu de presente, inclusive. E outras cenas da Safo dentro da pintura dos cânones. Então, é a minha forma de conversar e também um pouco sobrepor essas novas narrativas, porque essas figuras da Safo que elas aparecem na pintura, elas estão numa escala muito menor do que a figura principal, né? Que é a Verena. E o que mais? Eu acho que você pode comentar até sobre esse referencial clássico, porque na própria pintura da Safo, eu acho que no canto superior à esquerda, você coloca você utiliza um vocabulário que se faz presente no Nascimento da Vênus, do Botticelli. E aí você replica na construção, mas trazendo toda uma imagética feminina. Então, são 2 mulheres que sobrevoam essa imagem da Safo que você produz também. Isso foi porque no Nascimento de Vênus tem aquele casal, né? Que ele sobrevoa ela e tem o sopro, né, de vida da Afrodite. E eu pensei esse casal e trouxe ele para a cena porque tem umas comparações da Safo, que a beleza dela ela era mais bela que a Afrodite. Então eu quis fazer esse comentário, assim, né, bom, segundo fontes, né, que ela era mais bela que a Afrodite, isso é foda, né? Mas, sei lá, me deu uma curiosidade, assim, de trabalhar, de ampliar o vocabulário, assim. Entendeu? Mas aqui, ó. Acho que você pode comentar sobre a Marleide, que é uma outra obra que você produziu especialmente para a exposição. Vamos abrir o livro e mostrar? Fazer bem um esquema assim, o FRJ, que não tem projetor. Aí a gente tem que ser, porque eu... Lindo. A Marleide também foi uma obra que eu pintei para cá, né, pensando segura esse lado também, vida. Isso, obrigada. E também é uma figura recente, foi uma assentada que já é uma assentada histórica da MST, que, enfim, uma vida de muita luta. Ela perdeu 2 filhos num acidente de carro, nunca deixou de estar presente no movimento. E foi em agosto do ano passado, olha, fez nem um ano, que ela pede o divórcio do enfim, do marido dela, e ele se recusa, ele mata ela a facadas, assim, um crime hediondo, um cara que já era fichado antes, parece que ele está em liberdade, eu até fui atrás, pesquisei e tal,
E a Marleide, eu acho que nessa nova fabulação, assim, dessa pintura dela, eu quis colocar ela como algo muito maior do que um corpo, mas sim uma força, né? A força de uma ideia, e é uma ideia que remete para mim a um princípio lunar, né? Que é um princípio feminino. Então, o rosto dela, meio que a ideia era assemelhar assim, ao rosto de uma lua, que brilha aqui com essas crianças lindas e tal. Pois é, essa pintura da Marleide. E é isso. Inclusive, o título da minha pesquisa, Mátria Livre, ela se dá porque é o grito de guerra das Brigadas Populares, que é a organização qual eu sou militante, já tem 7 anos. Então, Mátria Livre também é uma ideia de reforçar essa mensagem, né, das mulheres que constituem, né, a nação, o país, né, centralizar essa força. E acho que é interessante a gente pensar também como a sua pintura oferece um espaço onde a história dessas mulheres e essas mulheres podem resistir, assim, e podem seguir existindo. Sim, total. Eu acredito que quando a gente pinta algo, a gente já começa todo um culto à imagem, né? Porque a pintura está ali, ela vai continuar ali, à medida que ela é olhada, observada, ela vai olhar de volta, ela vai continuar passando a mensagem. Para mim, o que é mais caro assim, na pintura também, né, um dos pontos que me interessam muito é justamente fazer desse suporte da pintura, que é plano, um portal para a gente aplicar a ideia ou a imaginação para além da arte, né? Então, trazer, tipo, por exemplo, a Anísia da Silveira, que foi essa mulher revolucionária, que lutou pelas pessoas com sofrimento mental. Como que trazer a imagem dela também não garante um pouco a permanência dela no nosso imaginário, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. E fazer isso com amor, né? Com carinho, pensar em nada que de alguma forma possa ofender e tal, essa memória pelo contrário. Falamos pra caramba. Será que a gente abre para pergunta? Vamos ficar aqui. Olha, chegou a Binho aí. Alguém? Alô? E aí, gente? Querem fazer alguém? pergunta? Temos quantos min? 15 min. Tem ali, passa ali o mic. O Rodrigo. Oi, tudo bem, queridas? Eu vi que várias das suas pinturas, elas não fogem dessa questão da violência, porque essas mulheres elas estão resistindo a essa violência. Então tem essa luta, você tem esses elementos, às vezes tem soldado, né? Você tem ali uma violência. E como é, então, esse seu processo alquímico? Porque tem esse elemento mágico ali, que é quase como se fosse um cuidado, uma nutrição, uma restauração, né, sobre esse lidar com essa violência. Como, então, é esse seu processo criativo de aplicar a alquimia sobre essa violência que as mulheres estão o tempo todo tentando fazer e fazendo, né, na vida? Legal a pergunta. Então, eu acho que esse processo alquímico é de transformação, né? Então, eu penso que isso se dá através das cores, como que a gente vai transformar essa realidade, né? Remodelar ela, mas sem perder o foco do que aconteceu de verdade. Mas... Quê? Não, nada. Tá, susto. Sem perder esse foco, né, da narrativa principal, que para mim é muito importante, mas entender a alquimia de uma forma positiva, assim, né? Tipo, de transformação mesmo, porque a alquimia também ela pode ser usada, sei lá, para garimpo, por exemplo, né? Pra você pegar ouro e tudo mais, mas focar nesse aspecto que é mais de fazer a arte curar de alguma forma. E a arte ela vem com as nossas questões, os nossos sofrimentos, né? Então, funciona dessa maneira. E também tem os elementos que eu considero que são símbolos de força, né? Por exemplo, a pintura da Leila Khaled, onde ela impunha um AK-47 com a bandeira da Palestina. Então, eu acho que é importante também mostrar essa resistência em vários sentidos, né? O rosto dela, que sofreu várias plásticas para driblar os checkpoints israelenses, e aquele olhar melancólico. Isso também, e, sobretudo, botar bastante cor nessa pintura, né? Forma como as imagens do Oriente Médio chegam para a gente aqui, né, na América do Sul e tal, é muito filtro, é muito
tem um desejo de esmaecer, como se não tivesse vida. Então, a minha ideia é realmente tipo, trazer a vida, por mais que tenha passado por esse processo de violência, né? É como que a gente pode manter essa memória viva, né? Parece que acabou de acontecer, tipo, como a pintura da Angela Gomes, a Filhas do Vulcão também, Filhas do Sol. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada a você. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Estão tímidos. A gente também não. Ela vai continuar. Passa o microfone para a gata. Ó, eu vou assinar os livros, tá? Quem comprou vai ter desenhos. Estou inspirada hoje. Quê? Eu só vou assinar o livro de quem faz a pergunta. Mentira, gente, que eu tô já com seca aqui. Pode perguntar. Não, porque você falou que você tem esse histórico, né, com a pintura e que agora você está experimentando, né, com outros meios e aí você veio para a cerâmica. E eu queria entender como é que foi o processo, porque também você falou do símbolo, né, do sol negro, desse sol escuro e dessa mulher parindo. Como está sendo para você essa experimentação com esses outros materiais? Né? Você pode contar um pouquinho? Cara, muito legal essas perguntas de processo, né? Eu acho que tem bastante gente que estuda arte aqui, ou se interessa por arte. E a pintura me ajudou muito a pensar a cerâmica, a sentir o barro, porque a gente já tem uma noção de profundidade, de volume. E quando você bota a mão no barro, você sente na prática, assim, né? Essas coisas que a gente está forjando aí há anos na tela. E para mim tem sido um aprendizado muito legal mesmo. E é isso, é que eu faço de uma forma mais comedida, porque como é uma linguagem recente, assim, comedida, né? Uma mesa com uma mulher grávida, a barriga... Mas, de todo modo, ele é mais... É isso, é uma forma mais tímida, assim, de fato, porque... estou me exercitando para isso, né? Quero muito me debruçar mais, assim, sobre a cerâmica e sobre outras materialidades. A madeira, os oratórios, é uma coisa que já vem de mais tempo também, de 2019, 2020. Tem esse interesse, sim, pela tridimensionalidade, mas o mais recente mesmo, acho que é esses cortes das figuras para fora da tela, o formato oval, sempre buscando um desafio. O formato oval, acho que fala muito de um elemento feminino, né? Do ovo, da origem. E eu acho muito mágico. Eu tenho gostado de pensar nesse formato. As pinturas do Paris Museum também, exposição que eu inaugurei ontem, ano passado, em Miami, também tinha, ainda está em cartaz. E começou ali também esses formatos, e bora ver no que dá, né? Vamos ver. De nada. Eu tenho uma pergunta. Não, é sobre o seu processo no Salão de Mulheres, assim, a ideia e a pesquisa, porque eu acho que essa obra ela sintetiza muito ali do seu trabalho, no sentido de que você faz uma pesquisa ali, né? Você expõe elas ali literalmente, essas artistas, né, latino-americanas. E aí eu queria saber o que nesse processo da pesquisa sobre essa obra, o que você achou de mais interessante, assim, de alguma artista que você não conhecia ainda, mas aí através dessa pesquisa para fazer essa obra, sabe, o que te chamou mais atenção ali, o que você gostou, porque eu sei que também o seu processo é muito prazeroso ali, você vai a fundo e eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente isso. Que lindo! Tá, Salão de Mulheres. Realmente, foi uma pesquisa, foi muito gostoso de pensar esse salão, também foi muito trabalhoso, assim, de escolhendo, porque toda escolha implica uma recusa, né? E, bom, eu também me apoiei a outras pessoas que pesquisaram, outras mulheres que pesquisaram antes de mim, que me ajudou muito. O catálogo da exposição Mulheres Radicais, que aconteceu na Pinacoteca, foi fundamental, assim, para
para minha pesquisa, para esse salão específico. E, bom, uma artista em especial ali que mexeu... tem a Beatriz Gonzalez, que para mim é uma grande referência, assim, que ela é essa mulher colombiana, que também se debruçou muito a pensar imobiliário, pensar a pintura expandida, né, com essa ideia de arte total, né, dentro da casa, dos cômodos. Então, a Beatriz Gonzalez, ela tem essa questão da violência também, que é muito forte. E cortinas e tal. Então, acho que ela é um grande nome. A Frida, amo de paixão, motivos óbvios. Não, a Frida é uma pessoa que realmente uma artista que me toca num lugar especial também, pela dimensão política dela, né? Então, mais que qualquer coisa. Mas o quê, minha gente? Mas é isso. Para mim, esse salão é um trabalho que foi longo, foi prazeroso, também foi muito custoso, assim, né, de vir. Foi muitas camadas de processo, soluções que a gente vai tendo ali na hora, como aquela luz que entra, né, pela janela do lado esquerdo da obra. E artistas jovens também, no contexto caribenho, que eu não conhecia. Tinha artistas, sei lá, de 25 anos, que eu via tipo, na internet, né, nesse site de arte. A pesquisa, isso é legal também de a gente pensar, porque ela vem de várias gavetas diferentes, né? Ela pode vir desde um site que é mais assim, sei lá, um site que é mais popular, assim, sobre arte, pode vir através de um livro, ou através da Biblioteca da Resistência, da Pinacoteca, que é um lugar que eu pesquisei muito já. Então, acho que é importante a gente estar atento, porque a informação, às vezes, e a inspiração vem de lugares também que a gente, né, nem espera. É isso. Não sei, respondi você, meu amorzinho? Que linda! Eu ia fazer uma pergunta bem parecida com essa, na real, nesse âmbito teórico de pesquisa dessas mulheres, né, que são figuras que foram praticamente apagadas ou nem sequer tiveram espaço para se colocar ou serem vistos, né, por antes mesmo de... Enfim, a gente sabe como é que funcionam as coisas. E aí eu queria saber um pouco desse seu processo de se debruçar, e dessa pesquisa, e dessa busca, que não é nada fácil. E se você pode dizer de onde veio esse pontapé dessa pesquisa, que imagino que seja uma coisa muito íntima, e como isso te moldou, como isso te mudou como pessoa, a sua própria pesquisa. Cara, então, eu nem lembro a primeira vez que eu pintei. Eu lembro, sim. Já é mentir para você. Eu lembro, sim. A primeira figura, que a história que me tocou, assim, que eu falei, cara, vou pintar essa mulher, porque olha isso, que foi a Hilda do Facão, que foi do Capibaribe, né, de Caxias, que foi uma mulher, vocês estão ligados, todo mundo está ligado, vocês estão ligados nela. Então, foi essa mulher que, depois de um caso que uma criança foi assassinada com marcas de violência sexual, né, na comunidade dela, ela passa a acompanhar as crianças com uma foice, assim, atravessada, um casaco vermelho, e ela vai acompanhando as crianças até o ônibus escolar, vai e volta, e ela consegue reduzir a zero o índice de violência em Capibaribe. Ela foi uma mulher realmente incrível, assim. Foi lá em 2016 que eu conheci a história dela, e eu pintei. E daí eu sinto que pode ser que ela foi o pontapé, assim, da minha inspiração. É isso, e é uma pesquisa que ela eu acho que o resultado final, assim, né, é meio paradoxal, porque pintar é muito gostoso, estar em contato com a arte, pensar tudo, né, a formalidade da pintura, mas ao mesmo tempo os assuntos, eles atravessam o tempo inteiro, então existe um sofrimento aí que fica agarrado mesmo, né, e é triste, como é triste, né, não queria precisar pintar elas. Mais alguma coisa, gente? Mais um. Quem vai jogar a primeira pedra? Suzana. Acabou, né? Aqui, o produtor tá assim. Pelo amor de Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Ai. Bom, então a gente vai encaminhar para o final. Agradecer a Marcela, agradecer a Andressa, agradecer também ao Aldones, a participação de todos vocês, claro, ao Paço Imperial, por ter nos recebido. Agradecer a Lei Paulo Gustavo, que ajudou no financiamento da exposição, né?
e, claro, todos envolvidos na mostra. Então, agora também a gente vai encerrar e a Marcela vai iniciar aí uma assinatura do catálogo. Obrigado pela presença de todos. Obrigada!